Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma alegria nós pararmos um tempinho diante da palavra de Deus para lê-la, meditá-la, rezar com essa palavra, mas também pedir a Deus a graça de praticar a palavra, colocar em prática. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha é o homem prudente, que ouviu a palavra e a praticou. Então nós não podemos ser esses imprudentes que ouvem e não colocam em prática. Por isso nós estamos aqui, juntos, meditando, rezando, pedindo a graça a Deus de aplicar essa palavra, lutando para aplicá-la na nossa vida. Vamos pedir o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos avançar no nosso estudo bíblico da segunda carta de Timóteo, então pega aí a sua Bíblia, não fique sem ela não, sua caneta, seu caderno de estudos e vamos anotar o texto que nós vamos estudar hoje, 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 8 a 13. 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 8 a 13. Vamos ler o texto? Lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual eu tenho sofrido até ser acorrentado como um malfeitor. A palavra de Deus, porém, não está acorrentada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está no Cristo Jesus com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se resistimos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Veja bem, nós vamos aqui contemplar o apóstolo nos ensinando algo precioso. Nós participamos da morte de Cristo, mas também da sua ressurreição. A gente precisa perceber que essa dimensão do morrer com Ele, ela tem três vertentes que a gente precisa estar atento. Morremos com Ele no batismo, o mergulho, a imersão, simboliza a morte. Quando a gente sai, a ressurreição. Com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Mas também, aqui, essa morte, ela tem uma outra vertente, que é a morte para nós mesmos, a morte para aquilo que são as nossas tendências pecaminosas, a concupiscência, as paixões da nossa carne, que nós precisamos resistir, matá-las. Então precisamos morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. E depois a morte eterna, que um dia também, se Jesus não voltar na nossa geração, nós passaremos por ela, acompanhados daquele que já ressuscitou, porque Ele nos conduzirá, não é? Esse justo juiz nos acompanhará nesse processo de juízo particular e vai ali nos dar a sentença. E aí, essa sentença, ela vai depender muito daquilo que aqui no versículo 11 e 12 e 13 nós vamos precisar entender, não é? Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Então, se eu aceito a Jesus Cristo, sou batizado, morro com Ele pela graça do batismo, e depois vou matando o meu procedimento carnal, vou vivendo o processo da santidade. Eu já tenho aqui uma garantia, com Ele eu vou ressuscitar. Se eu resisto com Ele eu vou reinar. Se eu o nego, Ele também me negará. Então, olha só, as escolhas. Se eu sou infiel, no entanto, Ele permanece fiel, esperando
que eu tome uma decisão muito acertada pela fidelidade. Eu não sei se você tem vivido esse processo da mortificação dos sentidos, das paixões, mas é fundamental. Se você tem uma luta, e eu vou aqui dizer, olha, as maiores lutas que nós vivemos muitas vezes é no campo da castidade, é no campo da fé, não é? Se você tem lutas que você tem travado, talvez de sentimentos negativos, você precisa passar pela morte, a mortificação dos seus sentidos. Você precisa fazer propósitos. Eu e você precisamos. Nós precisamos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí com ele nós vamos reinar. Nós precisamos negarmos a nós mesmos para aderirmos a Jesus e não negá-lo. Porque se nós o negarmos, ele também nos negará diante do Pai. Se nós lhe formos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque a fidelidade é uma das características do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, para que nós alcancemos a salvação, nós devemos passar por esse processo. Devemos adentrar esse mistério. Precisamos viver essa dimensão de uma fé viva, decidida, que experimenta exatamente a libertação a partir do Evangelho, a partir da escolha de viver para Deus e de negar todo o resto que poderia nos afastar dessa vida de Deus. E entender que também nós somos chamados a testemunhar a palavra, porque a palavra não está acorrentada. Por mais que o mundo se oponha à palavra, que o sistema do mundo se oponha à palavra, que as estruturas do mundo se oponham à palavra, que os homens e as mulheres se oponham à palavra, ela não está acorrentada e nós não podemos deixar de proclamar a palavra. Por exemplo, porque você está agora acompanhando um programa de estudo bíblico na TV Canção Nova? Porque a palavra não está acorrentada. Ela está agora sendo transmitida pela TV, daqui a pouco ela estará presente lá no YouTube, e aonde nós conseguirmos chegar, nós iremos, porque a palavra de Deus não pode estar acorrentada. E aí a gente suporta tudo, por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está no Cristo Jesus, com a glória eterna. Por isso nós suportamos as penúrias, nós suportamos o cansaço, nós suportamos os desafios próprios da missão, os sofrimentos, o estar distante daquelas pessoas que nós amamos para servir ao reino, ao Evangelho. Nós suportamos tudo para que aqueles que são eleitos conheçam o Evangelho. E você também pode se colocar nesse caminho. Talvez você esteja até mesmo se sentindo chamado, hein? Por que não? Há uma vida consagrada na Canção Nova. Procure saber como fazer aí para se consagrar na Canção Nova como membro do núcleo, como um sacerdote, um celibatário, uma celibatária, um membro casado na Canção Nova, não é? Mas também no segundo elo, que são aqueles que vivem nas suas casas, os seus trabalhos, dão testemunho no mundo, na paróquia, mas são consagrados na Canção Nova e vivem essa dimensão. Por causa dos eleitos, eu tenho sofrido, até ser acorrentado como um malfeitor, vai dizer o apóstolo Paulo. Por isso eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está no Cristo Jesus, como a glória eterna. O sofrimento das nossas renúncias, da nossa morte, no sentido da morte para o pecado, para os prazeres, para o mundanismo, para toda a realidade que muitas vezes nos é oferecida. Nós precisamos viver essa experiência de mortificação e dar sentido aos sofrimentos que nós passamos, padecemos por causa do Evangelho. O sentido é a salvação dos eleitos. Eu não dispenso qualquer dor que eu sinta, por exemplo, qualquer cansaço que eu passe, qualquer dissabor que eu viva, eu não desperdiço. Eu ofereço pela minha salvação, pela salvação dos meus, pela salvação dos eleitos, porque é dar sentido à vida que eu estou vivendo. Então, muitas vezes eu não faço aquilo que eu quero, acabo fazendo o que eu não quero, não no sentido do pecado, não,
mas no sentido do serviço. Às vezes, hoje eu não estou legal para gravar o programa Bíblia no meu dia a dia. Estou cansado, a mente está cansada, está difícil. Eu estou dizendo assim, tem momentos que são assim, mas eu ofereço, porque é para a salvação dos eleitos. A gente tem que aprender a transformar em material inflamável do amor de Deus, a força salvífica do amor de Deus, essas mortificações, essas ofertas, os serviços que muitas vezes nós prestamos, que nós gostaríamos de fazer outra coisa, para o bem das almas, da nossa alma e dos eleitos de Deus. Então não desperdice nada não, viva com muita fé. E eu vou colocar como mensagem de Deus aqui isso. Eu preciso aproveitar cada oportunidade que eu tiver para oferecer como sacrifício agradável a Deus pela salvação dos eleitos. 2 pontos. Minhas dores, enfermidades, renúncias, mortificações, sofrimentos, provações, dissabores, etc. Pois tudo isso é instrumento para a minha salvação e a salvação dos eleitos. Compreendido? Santa Teresinha ensinou muito isso, não é? A pequena via, colocar espiritualidade em tudo que eu vivo, ofertar, ser alma ofertante, saber aproveitar de tudo para glória de Deus e para que o reino aconteça na vida dos irmãos e das irmãs, dos eleitos e das eleitas e no nosso próprio, porque a gente aproveita espiritualmente tudo que nos acontece. Vamos rezar? Senhor Deus, obrigado porque hoje o Senhor nos indica um caminho muito seguro para o nosso crescimento espiritual, mas também para a salvação dos eleitos, daqueles que o Senhor quer alcançar. O caminho da renúncia, o caminho da mortificação, da morte, para a minha vontade, para os meus desejos, para os prazeres desse mundo, para o mundanismo e para todas as outras realidades. As dores, sofrimentos, enfermidades, dissabores, tudo é material inflamável para fazer o amor do Senhor crescer no meu coração, o amor pela salvação das almas, mas também para atingir aqueles e aquelas que são alvos desse amor. Eu quero aproveitar tudo que eu vivo para ofertar ao Senhor, para que as almas se beneficiem das minhas ofertas, dos meus sacrifícios, das minhas mortificações. Obrigado porque o Senhor está trazendo isso às claras, à luz, para mim e para os meus irmãos. E nós nos posicionaremos, Senhor, diferentemente de como nós estávamos nos posicionando antes, diante de tudo que acontece na nossa vida. Obrigado pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia e por revelação tão preciosa proveniente da parte do Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por isso. Eu queria que você dissesse aí na sua casa: Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa revelação. E é exatamente isso, meus irmãos. Tudo que nós vivemos pode ser canalizado para a nossa salvação e para a salvação dos nossos, mas também do próximo, daqueles que são alvos do amor de Deus. Tenha coragem de fazer isso e você se beneficiará muito e muitos se beneficiarão da sua oferta, do seu sacrifício. Deus abençoe você e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.